Paz seja convosco. Amém. Amém. Dando continuidade ao nosso tempo de estudo, nós estamos meditando no livro de Abacuque. Semana passada nós falamos sobre o contexto geral de Abacuque, um tempo de tribulação, um tempo em que a Babilônia ela está despontando no cenário mundial, e Deus começa a trabalhar na vida de Abacuque. Abacuque, ele começa em Abacuque 1:1, falando do oráculo que o profeta Abacuque recebe em visão. Ele recebeu esse ensinamento de Deus, essa ordenança de Deus numa visão. Profeticamente, é como se ele estivesse olhando para mim e para você, e você visse como se fosse um filme. Foi o que o profeta viu. Aquele oráculo ou aquela profecia foi entregue por Deus a Abacuque, mas Abacuque era apenas uma pessoa que carregava a mensagem. Aquilo ali ele passaria para toda a população. Não tem sentido Abacuque receber a mensagem, não tem sentido de você como profeta receber a mensagem de Deus e simplesmente é para você. As mensagens do Senhor sempre têm um propósito, que é alcançar outras vidas. E Abacuque, ele recebe esta profecia. Em Abacuque capítulo 1, verso 2, mostra a indignação do profeta em relação à situação que ele está vivendo ou que ele está observando. E dentro de uma maneira até meio rasgada, ele conversa com Deus como se fosse o amigo dele, como se fosse o chegado dele. E ele olha para Deus e fala: até quando? É como se ele colocasse a mão na cintura e batesse o pé e falasse: até quando, Senhor, clamarei eu? O Senhor não está ouvindo? Até quando clamarei eu e tu não me escutarás? Ele está cobrando uma resposta de Deus. Gritar-te-ei violência e não salvarás. O profeta recebe uma visão e inicia um diálogo com Deus que poucos ousariam ter. Você vê um diálogo semelhante a esse em Jó, mas quando Deus começa a falar, Jó, Abacuque não. Abacuque ele fala como se ele estivesse falando realmente com um grande conhecido dele. Abacuque se sente solitário, algo que nós temos falado, quando a pessoa ela começa a trabalhar com coisas do Senhor, coisas espirituais, ela se sente isolada, se sente solitária. Porque conforme nós falamos no período anterior, nós somos loucura para o mundo. Quando nós falamos das coisas espirituais, loucura para o mundo. Nós vivemos um tempo em que as mulheres elas estão subindo em autoridade e em poder. O nome disso que é dado é empoderamento feminino, ou seja, as mulheres tendo poder, a autoridade. Mas esse poder e a autoridade provém de quem? Esse é o X da coisa. Porque quando você exerce uma autoridade que não é divina, porque não é divino, não é bíblico isso, o que acontece é que tem distorção. Daqui a uma geração, 2 gerações, nós vamos ver o estrago que vai ser isso. Homens que são bananas, cada vez mais bananas. Tem um desenho passando aí Os Incríveis. E aí tem a 3ª edição desse filme, 2ª, sei lá. E aí mostra exatamente a figura da mulher trabalhando e o cara cuidando de casa. Entenda que isso não é problema de uma forma temporal, uma situação. Mas quando você pensa no conceito de vida, a mulher ela não foi preparada para isso. Como o homem não foi preparado para isso. É como você pegar uma pessoa e colocar numa posição diferente num jogo de futebol. Se ela está acostumada a jogar numa posição à esquerda, não adianta você pegar ela e colocar ela na direita, que ela não vai render. É a mesma coisa. Pastor, porque como... Ai, desculpa. Você primeiro, vale. Porque como teve essa questão do machismo, né? E aí entrou o feminismo para brigar com o machismo. Tanto uma como outra tá errado. Os dois estão errados. Aí o feminismo quis tomar tudo tudo do homem, né? Para sobrepor. E aí, eu acho que está num momento que as mulheres já não, quiseram e agora assumem tantos papéis que não dão conta e acaba virando uma crise, a família acaba havendo uma partição, a família, cada um vai para um lado, separa, destruição. Perfeito, exatamente isso.
Entendeu? O núcleo da família ele não foi constituído para ser feito dessa maneira. Não é. E quando você tenta impor uma coisa diferente do que as escrituras estão ordenando, o resultado é destruição, não tem como. Cada vez mais nós vemos mulheres achando que elas mandam e homens cada vez mais se sujeitando a isso. E volto a dizer, tanto o machismo como o feminismo são coisas erradas, tá? Só um versículo que um dia desse eu estava lendo em Eclesiastes que eu não entendi. Eu falei, gente, por quê? Que eu acho que não tem muito a ver com o nosso assunto, mas acho que em Eclesiastes Salomão falando assim, todos os homens, que a mulher, ela é como um aguilhão, que, né, que ela envolve o homem, né? E que ele procurou em todos os homens algum digno e ele achou um. Mas das mulheres ele não achou nenhuma. Eu fiquei, né? Eu achei que sim. Não conheço esse versículo. Um versículo desse, né? Porque acho que é em Eclesiastes. Eu não vou tentar achar esse versículo, né? Mas eu fiquei surpresa, né? Porque dos homens ele achou um digno, mas das mulheres ele não achou nenhuma. Não lembro disso. Jenny, você ia falar? Na verdade, ela falou exatamente o que eu ia falar, né? Eu ia falar de uma forma que é talvez mais grosseira, né? Dentro das minhas palavras. Né? Que eu ia falar que a gente estaria dentro de uma geração talvez de homens banana e por isso as mulheres acabam assumindo alguns papéis, né? O X é, você tem direito a assumir um papel que não é seu porque a pessoa não está cumprindo? A resposta é não. Não. Nunca. Aí a mulher acaba tomando atitude. Não deve. Entendeu? Não deve. Se a mulher não tomar as decisões naquele momento, porque o homem fica realmente parado, né? Então acabam, deixa quieto. Entenda que é o que eu falei para você. Há situações em que isso é necessário, mas não pode ser a regra e não pode ser para sempre. Tá? Vou citar um exemplo. Eu mudei faz poucos dias, né? Precisei tanto de ajuda de um homem, até colocar a antena no dia que coloquei, que eu podia tanto ajudar algumas pessoas, não foi um homem para ajudar. Eu tive que de casa e tudo. Porque não aparece, eu não consigo isso. Mas Você está falando de uma coxinha aqui para mim, a pessoa vai colocar isso, a sua situação, Diene, é uma situação diferente. Você não tem um marido. Você não tem um marido. E aí você tem que fazer. Aí é outra coisa, entendeu? Aí é outra coisa. A situação é, quando a mulher ela tem um marido, quem tem que fazer é o marido. E não é a esposa. Numa situação de você solteira, a Menise é solteira, a situação é diferente. Sim, eu tá? sei. Então... Eu achei, depois assim, se você poder só para mas eu a só, gente... desculpa aí, mas só não estou generalizando também, porque dentro desse fato comigo existem pessoas misericordiosas e amorosas que vão assim. Tanto é que existe pessoas que foram lá e falaram assim, Jane, está precisando de ajuda? Foi lá e me ajudou. Agora, teve outros, nesse caso, que eu cheguei a pedir, não funcionou. Então, assim, claro, era 2 pesos, 2 medidas. Mas aí não tem a ver com ser homem ou não ser homem, e sim com o amor, com o homem, o ser humano, não querer fazer nada que trabalhe. Então, é a má vontade que eu estou falando. O ser humano, ele tem má vontade e tem preguiça. Só para encerrar, não vou falar mais nada, não estou mais... Eu falo demais. Mas eu achei o versículo aqui, depois se você tiver em outra aula, não sei, só para esclarecer, que é Eclesiastes 7. O versículo é... Depois, querida, depois a gente vê, porque não tem a ver com a matéria, nós estamos falando de Abacuque, tá? Depois você me passa. Tá? Não é só porque a gente entrou nessa aula de feminismo, né? Não, eu estou falando dentro do contexto de Abacuque, né? É provável que o profeta procurasse algum consolo ao se lembrar que o próprio Deus já havia usado a expressão até quando, e nós falamos sobre a solidão que o profeta de Deus ele realmente tem, porque o homem ele quer fazer segundo a sua vontade e não conforme a vontade de Deus. Nós lemos Êxodo 16:28 na semana passada, falando sobre o problema do maná no sábado, em que o Senhor determinava, olha, vocês pegam segunda, terça, quarta, quinta, sexta, quando for na sexta você pega dobrado, porque no sábado você não vai pegar, tá? E aí o cara pegava dobrado na segunda-feira, porque achava que não ia ter, aí virava com bicho. Ou então chegava no sábado de manhã ele ia procurar, porque ele não tinha pego na sexta-feira, e aí não tinha. Então Deus está questionando até quando as pessoas elas vão continuar caminhando nesse caminho. Nós vemos isso com os nossos pais, com os nossos filhos,
com os nossos irmãos, com as nossas esposas, com os nossos maridos. Todas as pessoas, elas agem dessa maneira. Não há dúvida que Deus, ele é solidário ao profeta. Que profeta? O profeta que chega e está falando como uma voz. A gente vê a figura de Elias, quando ele fala em nome de Deus e as pessoas não querem aceitar. E aí Elias olha e fala, só sobrei eu. E aí Deus fala, não, sobrou mais 7.000 que não dobraram. Sempre tem mais alguém. Pode ser que você não conheça, mas sempre existe. Mesmo perante a aparente demora, não retarda o Senhor em sua promessa, como alguns a julgam demorada. As pessoas, elas acham que porque Deus não está fazendo dentro do nosso tempo, Deus não está fazendo, e isso é erro. Então a gente vê a situação socioeconômica que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Corrupção, desvio de verba, pessoas fazendo toda sorte de falcatruas, e aí a gente fala, Deus, até quando o Senhor vai permitir isso? Olha para as igrejas e fala, até quando, Deus, essa situação da igreja ela vai perdurar? Deus, ele está fazendo tudo dentro do tempo dele. 2 Pedro, capítulo 3, verso 9. Segunda Pedro, capítulo 3, verso 9. Alguém, por gentileza? Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. As pessoas, se você pega Jesus para a pessoa fala, sim, Jesus morreu há 2018 anos atrás, desde aquela época estão falando que ele vai voltar, até agora não voltou. Eu sou novo, não, quando eu tiver na idade mais do pastor, assim, aí eu aceito Cristo, agora eu estou muito novo. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, porque as pessoas, elas analisam dentro do tempo humano. 100 anos, para Deus não é nada, 1000 anos não é nada, 10.000 anos não é nada, para nós é muita coisa, para Deus não é nada. É igual aquele ditado que o pessoal fala que Deus tarda, mas não falha, né? E Deus não tarda, Deus nunca tarda. Deus escreve certo por linhas tortas. Porque você está olhando com a ótica humana, você olha com a ótica humana o agir de Deus. Aí você realmente vai ver erro, você vai ver falha, vai ver demora. O profeta sabe que todo fardo só pode ser tirado mediante a oração. E ele as usa num contexto de perplexidade, mas também de confiança. Tanto ele indaga a Deus. Um momentinho. Tanto ele indaga a Deus até quando, como também ele está demonstrando que ele crê que Deus, ele pode sim fazer alguma coisa, Deus pode fazer a diferença. O teor da queixa do profeta gira em torno de uma oração não respondida. Ele tem clamado por alívio da injustiça e não tem recebido resposta. Uma revisão da história anterior em parte explica as perplexidades dessa circunstância. No tempo da insistência de Israel em estabelecer a monarquia, o Senhor os alertou por meio do seu servo. Quando aqueles homens começam a fazer com que tivesse um rei, Deus alerta: olha, se vocês quiserem um rei, se não quiserem mais a minha pessoa, o que vai acontecer é, ele vai tirar o teu dinheiro, ele vai ser aquele que vai abusar da sua situação, e começa a mostrar toda a pontuação, mas mesmo assim, eles dizem não. 1 Samuel 8,18. 1 Samuel 8,18. Deus, primeiramente, ele alerta que a figura de um rei ia trazer para as pessoas sofrimento. Então Deus não iria controlar, segundo o entendimento, quem ia controlar o rei, e haveriam consequências. 1 Samuel 8,18. Então naquele dia clamarei por causa do vosso rei, e vós houverdes escolhido, mas o Senhor não ouvirá naquele dia. Eu avisei que um rei sobre a vida de vocês ia trazer problema. Agora que o rei está sobre a vida de vocês, vocês clamam, eu não vou ouvir. Se vira.
Se vira. A consumada consequência de que rejeitaram a Deus como seu rei é que a ímpia monarquia os levaria a um estado de opressão. O resultado da monarquia é opressão. Quando você tem alguém que não é Cristo sobre a sua vida, qualquer coisa que te domine, você é oprimido. Você é oprimido. O profeta clama, porém o Senhor não ouve. A perplexidade atraída por Manassés e seus antecessores havia selado o destino de Israel, entregues a si mesmo. Eles sofrem abusos intermináveis. E a gente lembra daquele mapinha que eu mostrei no comecinho aqui de Abacuque, que mostra lá todos os reis fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Mal, mal, mal. Conduzindo as pessoas a o quê? Idolatria. Conduzindo as pessoas a toda sorte de práticas que não eram agradáveis ao Senhor. Enquanto operar a iniquidade, o povo de Deus deve ansiar por alívio de sua dor. Apocalipse 6:10. Apocalipse 6:10. Seba? Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E aí o que acontece? A gente vê a figura daqueles que eram santos, que já foram remidos, que estão lá no céu aguardando o retorno do Messias. E o Senhor fala, as pessoas falam para Deus: até quando, Senhor? O Senhor não vai vingar o sangue do que for derramado na terra, o sangue do fulano beltrano que te aceitou. A gente vê isso muito em missões, nas igrejas perseguidas, nos países perseguidos, em que as pessoas elas são preteridas dos seus privilégios de adorar a Deus. E se você adora a Deus, você não tem direito a trabalho, você não tem direito a isso, você não tem aquilo. E o pessoal ali, aqueles que estão às vestes brancas, eles perguntam: até quando, Senhor? Porque as pessoas ainda continuam achando que Deus tarda, mas não falha. Mas Deus, ele faz tudo no propósito dele. No Evangelho de João nós temos visto muito: não era chegada a sua hora, não era chegada a sua hora, não era chegada a sua hora, não era chegada a sua hora. Os santos clamam pela providência do Senhor. Muitos motivos podem levar a essa demora, entre elas a desobediência. A desobediência proclama a demora na ação de Deus. Não porque Deus fique impedido, mas porque Ele decide retardar a ação dele. Salmos 77, versos de 8 a 10. Salmos 77, de 8 a 10. De N? De 8 a 10. Pode ver? Pode. Ao Senhor rejeitar para sempre, Ele não será nunca mais favorável? Sua fidelidade desapareceu totalmente? A palavra se calou para os séculos? Porventura, Deus se esqueceu de dispensar a graça? Encolarizado, fechou o seu coração? Então disse eu: 10. Eu digo, meu mal vem daí. Mudou a destra o Altíssimo. Na minha versão: cessou perpetuamente a sua graça? O Senhor não vai ser mais benigno? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Aquilo que Ele tinha prometido deixou de valer? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ele não vai me ajudar nas minhas dificuldades? Ou na sua ira terá Ele reprimido as suas misericórdias? E aí o profeta ele fala: será, 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 e ele traz uma solução. Eu acho que o problema é que a ira do Senhor reteve as suas misericórdias. Aí o profeta disse: isto é a minha aflição. Realmente, o problema é que a minha desobediência está gerando ira nos caminhos do Senhor. E por gerar ira, o Senhor ele não age. Ele decide não agir. É algo que aparece, por exemplo, quando o homem ele não trata bem a sua esposa, quando ele é machista com a sua esposa, toda e qualquer oração que ele faça, Deus não ouve. Está lá escrito.
Quando você age de uma maneira grosseira com a sua esposa, aquele que você deveria morrer em prol dela, as suas orações não são ouvidas por Deus. Deus, ele coloca você como um patamar de ímpio e ele não ouve as suas orações. Na realidade, somente a sabedoria de Deus pode responder a essa indagação, reconhecidamente perplexa da oração por livramento que permanece sem atenção e sem resposta. Abacuque, ele olha para essa situação, ele sabe que o problema não é Deus que não está vendo, mas ele está sem resposta. Abacuque capítulo 1, verso 3. Por que me mostras a iniquidade? Ele já está falando da visão que ele teve. Oráculo do Senhor, que Deus deu a Abacuque em visão. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. O que ele está falando é, Deus, você mostrou aquilo para mim e isso só piorou a situação. Antes eu ainda achava que era Deus que estava demorando, mas na verdade Deus está agindo daquela maneira. É o próprio Deus que está agindo. Deus, por que me mostras? Em um sentido forte, o profeta confronta Deus com a situação para que tome consciência e reaja. O diálogo de Abacuque com Deus é um diálogo que, se não fosse a graça e misericórdia de Deus, ele tinha sido consumido. Frequentemente, as referências relativas ao povo de Deus, clamando em agonia, são equilibradas pela afirmação de que Deus ouvira o seu clamor. Em outras situações, quando o povo clama, Deus ouve. Por que não ouve agora? Êxodo capítulo 2, verso 23 e 24. Êxodo capítulo 2, 2, versos 23 e 24. Descorridos muitos dias, morreu o rei do Egito, e os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. Tá? O profeta Abacuque, quando ele fala até quando, ele está se referindo a textos como esse. Deus, por que quando tinha problema e juízes eram levantados, quando o povo clamava, você ouvia? E agora eu estou clamando. As pessoas do povo, que são as menores, as mais oprimidas, têm clamado e o Senhor não ouve. Mas também aparecem indícios de que o pecado do povo de Deus pode levar o Senhor a não responder prontamente com livramento quando clamam. Juízes 6:6. Juízes capítulo 6, verso 6. Então Josué, filho de Nun, chamou... Não, Juízes, eu errei, desculpa, Juízes. Não, Juízes 6:6. Hã? Esse modo, pessoal. Vai lá. eu? Estava ajudando o irmão. Vamos lá, Desse modo, Israel enfraqueceu-se grandemente por causa de Midian, e os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Tá, então o povo de Israel em Juízes 6:6 estava em pecado, em iniquidade. E o que eles faziam? Continuaram nos seus caminhos. Continuaram fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. O que aconteceu é que o Senhor tirou a mão de bênção sobre a vida deles e eles começaram a ser oprimidos. E aí o texto fala que eles estavam debilitados. Assim Israel ficou muito debilitado porque o Senhor permite que os midianitas invadam a terra dele, dominem e os oprimam. E aí eles ficam debilitados. Nesse momento, os filhos de Israel clamaram ao Senhor e na sequência Deus fez o quê? Concedeu livramento. O Senhor forçou o povo a recordar o seu pecado antes de que pelo menos ele desse algum sinal de livramento. Toda luta e toda dificuldade que nós passamos, ela tem a função de nos ensinar o caminho que nós devemos seguir, o que nós devemos fazer. As ações de Deus são ações que nos visam nos ensinar como agir. O André estava contando lá fora, há uns 10 dias atrás, ele perguntou:
eu dou o dízimo de cara ou posso dar depois? Eu falei para ele, olha, o que vai acontecer é, as situações elas vão se entrar numa situação tal que você vai ficar tentado a colocar a mão no dízimo. E isso acaba sendo uma luta contra a gente. Tá? Se você retém, independente da situação, o que acontece é que as situações elas começam a culminar para que você saia dos caminhos do Senhor. E a pergunta fica, por que eu vou fazer isso se eu tenho isso? O dízimo, ele funciona, tem essa fórmula. Não é porque Deus precisa. Você acha que Deus precisa do seu dízimo? Você acha que Ele precisa da sua oferta? Ele não precisa. O que acontece é que Deus ele nos dá o privilégio de ofertarmos e de entregarmos o dízimo na casa do Senhor. Quando nós fazemos isso, nós estamos declarando, eu sou dependente não do meu trabalho, não das forças do meu braço, e sim de Deus. O inverso é verdadeiro. Se você não separa o teu dízimo, se você não entrega as suas ofertas, o que acontece se você fala, Deus, eu me viro, é eu que resolvo, eu não preciso da sua ajuda. É uma situação bem complicada. O Senhor, nessa condição de Juízes 6,6, ele força o povo a entender o pecado dele. E esse pecado, ele é forçado para que as pessoas entendam e não voltem a cometer, para só então ele dar o livramento. Abacuque, capítulo 1, verso 4. Por esta causa a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, e a justiça é distorcida. E Abacuque fala, nós temos uma lei que ela é reta, nós temos uma lei que ela é correta, só que como as pessoas elas continuam praticando a iniquidade, essa lei ela fica uma lei frouxa, apesar dela estar escrita, ela é frouxa. É algo que nós vemos, por exemplo, dentro do nosso Brasil, em que há leis, mas as pessoas fazem o quê? Distorcem a lei, para que a lei ela não seja cumprida. E aí você vê, o cara entra em primeira instância, aí o cara vai para a segunda, vai para a terceira. O cara pode entrar com tanto recurso, se ele tiver dinheiro, que nunca ele vai ser preso de verdade, condenado de verdade, que é a condição do ex-prisioneiro, do ex-presidente. Você olha para aquele lá, já entrou com tanto recurso, mas a lei dá essa oportunidade. Os políticos, eles vão procurando o quê? Os advogados, eles vão procurando uma brecha para eles poderem entrar e fazer a defesa deles ou a necessidade deles. Porque não tem lei nenhuma, a não ser a divina, que ela seja completa. Em que fala, se você fizer isso, não, mas nessa condição, e a pessoa cria uma série de artifícios e acaba tentando desdobrar. Por esta causa, a lei se afrouxa. Por causa da iniquidade das pessoas, a lei se afrouxa. E a justiça nunca se manifesta, porque as pessoas preferem o quê? A injustiça. A lei do Senhor não tem brecha. Oi? A lei do Senhor não tem brecha. Não tem brecha. A lei terrena tem brecha. Mesmo a lei do Senhor, quando ela é interpretada de uma maneira errada, ela aparentemente dá respaldo para, mas não tem. Um texto bíblico, ele tem um significado, ele não tem vários significados, porque o escritor é um só. Então a pessoa ela começa a distorcer a palavra para justificar aquilo. É a campanha de Daniel, não, porque Daniel fez isso e tal. Então agora a partir de hoje você vai comer só legume, entendeu? E aí você comendo só legume tantos dias lá, 21 dias, você vai ser livre do Senhor e você vai ganhar um carro, vai ganhar uma casa. Não tem isso ali. Mas eles fazem o quê? Distorcem a lei. Distorcem. Então eu estou fazendo um sacrifício que Deus não pede. Ele pede obediência nossa, ele não pede sacrifício. Ele pede obediência. E aí a gente quer oferecer o sacrifício. Para o quê? Fazer como se a gente quisesse algo em troca. Está muito mais para uma macumba do que para cristianismo. Você dá algo em troca de uma coisa a partir de um sacrifício seu. Eu vou lá no centro de macumba e dou uma pinga para o Exu para ele me conceder isso. Aí você vem para Deus e você concede uma coisa para Deus e ele é obrigado a te conceder aquilo. Você distorce a lei de Deus. Tem um texto, pastor, acho que é Eclesiastes que fala, né, faz a comparação entre o justo e o ímpio, né? E aí falando que a vida do ímpio parece tão assim que a gente, né, o justo fica às vezes até admira a vida do ímpio. Tudo dá certo, prosperidade, sucesso, tudo. E do justo parece que é sofrimento a vida toda. Aí fala, né, que ao final da vida dos dois
ver qual será o final dos dois. E até o Salmo, se não me engano, 73, que no início, até metade dele, vai falando assim que o justo começa a invejar o ímpio. Fala, poxa, eu lavei as minhas mãos na inocência à toa, guardei meus caminhos puros à toa, mas depois ele volta atrás e aí tem toda lá uma edificação no Salmo, entendeu? O problema é que você, quando compara a sua vida com o ímpio, você não compara as coisas que você tem de bom, você compara só as de ruim. Sempre você vai olhar as coisas que são debilitadas na sua vida. E você nunca olha num quadro geral. Porque se você olhar, o cara está cheio de dinheiro, tem saúde, tem prosperidade, mas o filho está drogado, a vida matrimonial está toda arrebentada. O cara tem dinheiro, o cara tem carro, o cara viaja para a Europa 3 vezes por ano. Mas e como é que está a vida espiritual dele? Toda arrebentada. E a eternidade também. Sem falar na eternidade. Abacuque capítulo 1, verso 4. Por essa causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. O profeta reage reconhecendo no que vê o triunfo da violência. Ele olha para a violência que está acontecendo e fala assim, quem está vencendo é a violência. E aí ele atrela isso a dentro do entendimento dele, é uma inércia de Deus. Deus não está fazendo absolutamente nada. Injustiças têm acontecido em Judá. Os injustos proferem mentiras e enganam o justo, fazendo com que a lei seja adequada e torcida perante a situação enganosa. Então as pessoas elas colocam a lei segundo o desejo dos seus corações. Então nós temos a figura do juiz, em que ele recebe uma propina por fora para julgar aquela causa, segundo a lei, segundo a vontade daquele que é próspero. E aí o que acontece é que o mais pobre, ele só pode ir até um ponto, e o mais pobre ele acaba sendo o quê? Prejudicado. Nessa situação, a posse de uma lei boa não vale nada. Para que vale uma lei boa se você não sabe usar? É aquilo que eu falava antes do intervalo. Se nós não sabemos usar a palavra de Deus com sabedoria divina, a palavra de Deus vira laço na nossa mão. Todas as religiões, elas nascem do cristianismo ou do judaísmo. Se distorce algo e aí você cria uma nova religião. O cristianismo ou o judaísmo ou a religião de Deus, ela é a mãe de todas as heresias, porque as pessoas elas pegam os pontos que interessam e a partir daí elas criam novas religiões. Injustiças têm acontecido em Judá. Os injustos proferem mentiras e enganam o justo, fazendo que a lei seja adequada e torcida perante a sua situação enganosa. Nessa situação, a posse da lei não está sendo de valia alguma para Israel. A melhor lei do mundo nada aproveita se os seus estatutos não são observados. O perverso é mais numeroso do que o justo. E quando nós olhamos dentro do nosso contexto de Brasil, a gente vê que parece que tem muito mais injusto do que justo. Qual político você identifica como bom? Qual juiz você identifica como bom? Você pode pegar um ou outro, mas você fala assim, aonde está isso? A justiça não é exercida, ela é pervertida. A pior coisa que uma pessoa justa poderia fazer seria ir para um tribunal e pedir ajuda. E aí a situação em Judá está tão séria, tão grave, em que ele fala, você como justo, você ir buscar o seu pleito, dentro da justiça você estava fazendo a coisa pior do mundo. Contei para os irmãos e para as irmãs que a ex-ajudadora lá da minha tia, a faxineira dela, por vários meses subtraiu valores do cartão de crédito dela. Chegou a fatura agora de setembro, mais 1.100, tá? E ainda vai carregar por mais alguns meses. Eu vou lá na autoridade de direito e eu faço o quê? Eu requisito os meus direitos. Na confiança de o quê? Muito mais do que eu ter perdido o meu tempo de ir lá, alguma coisa vai acontecer. Dentro do contexto de Abacuque, ele fala, não adianta. Todas as autoridades judiciárias, elas são o quê? Pervertidas. Então, se o justo, ele leva uma causa à justiça, o que acontece é que ele está perdendo tempo. Além disso, ele ainda vai ter que pagar por todo o trâmite, por todo o ônus da coisa. Então, ele fala, a pior coisa é se ele buscar a justiça. Então o profeta apresenta a sua queixa, e ela é de fato procedente. Ele não consegue encontrar justiça entre o povo de Deus, não é midianita, não é filisteu, não é amorreu, é entre o povo de Deus.
Em vez disso, uma perversão brutal da lei de Deus impera sobre a terra. O povo justo do Senhor sofre abusos intermináveis. As orações dos cristãos ficam sem resposta. Como o Senhor explicaria essa terrível circunstância e a ausência da resposta ao clamor do profeta? Deus, quem está clamando ao Senhor são justos. São pessoas que querem agir segundo a tua vontade, não é qualquer pessoa. Por que o Senhor não ouve? Nesse momento, começa Deus a responder. O Senhor ouviu pacientemente a queixa do profeta. Visto ser a resposta divina dada um grupo de pessoas, pode-se presumir que Abacuque ele não falava só em nome dele. As pessoas iam a ele e falavam assim: Abacuque, eu sou justo, eu faço o que é certo eu fazer, mas mesmo assim eu estou sofrendo injustiça. Então Abacuque provavelmente ele era um porta-voz das pessoas. A resposta do Senhor às queixas do profeta é surpreendente, que é o que nós vamos ver a partir do capítulo 1, verso 5. O Senhor ele começa a falar: olha, o que eu vou fazer segundo a minha vontade. O Senhor concorda com tudo que o profeta está falando. Concorda com a acusação profética contra o comportamento do povo. Ele concorda que a violência impera. Ele fala que o litígio, a contenda, a pilhagem, a perversão da justiça estão em toda a nação e que ele vai agir. O problema é como Deus vai agir. Quantas vezes nós colocamos as coisas nas mãos do Senhor e quando o Senhor começa a fazer, a gente se surpreende. O que nós vamos ver na semana que vem é que o Senhor ele começa a responder a Abacuque, mas não como Abacuque deseja. Como Jesus Cristo quando vem, e os judeus não o aceitam porque eles queriam outro tipo de Messias. É diferente. Nós temos que entender que a ação de Deus ela não é pautada na minha vontade e na sua vontade, mas ela age segundo o desejo do coração. E quando nós retardamos a ação dele, com a nossa impiedade, com a nossa injustiça, a coisa ela fica cada vez mais dura, cada vez mais firme. Amém, queridos? Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti pela meditação no livro de Abacuque, em que o profeta está indignado, Pai. Quantas vezes nós, Pai, nos indignamos perante as nossas situações, perante as nossas famílias, perante os nossos filhos, perante as nossas esposas. As coisas têm ocorrido, Pai, e parece que nunca elas vão entrar no eixo. O que nós podemos fazer é clamar pela Tua misericórdia, Deus. Que nós possamos cumprir o nosso papel junto aos nossos filhos, junto às nossas esposas, junto aos nossos familiares. Que nós possamos, Pai querido, fazer a nossa parte para que o Senhor, segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, possa responder-nos nas nossas orações. Pedimos que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.